Eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto, já está compartilhado. E vamos nós para mais uma aula de física. Então, hoje a gente vai continuar a parte de mecânica e a gente vai trabalhar a parte de trabalho e energia. Ah, eu nem perguntei. Tá apresentando, né? Manda um joinha aí para ver, para falar que vocês estão vendo. Manda um joinha aí no se está tudo certo. Eu acho que é bem provável que sim, né? Então vamos lá. Então a gente vai dar continuidade na parte da mecânica e vamos trabalhar hoje com trabalho e energia. Como eu tinha falado nas aulas anteriores, essa parte de força e o trabalho e energia são uma parte fundamental na física, porque não é só na mecânica que a gente utiliza, em outras áreas da física a gente também utiliza muito esse conceito de trabalho e energia, tá? Esse conceito de trabalho e energia é importante porque muitas vezes, depender do sistema que você está analisando, o exercício que você está analisando, os dados que você tem neles, você pode muito bem utilizar o trabalho e a energia. E às vezes fica até mais fácil você resolver o sistema através desses dois conceitos, tá? Muito importante. E a gente vai ver que eles estão correlacionados, o trabalho e a energia, tá? Então, primeiro a gente vai começar entendendo o que é trabalho e depois a gente vai entrar na parte da energia. E aqui, gente, mesmo que eu falei que a gente pode utilizar esses conceitos em outras áreas da física, aqui eu especifiquei na parte da mecânica, tá? Porque quando você vai nas outras partes, tipo assim, um exemplo, lá na parte elétrica, você também usa energia, trabalho, mas voltado para a parte elétrica, né? Mas aqui eu foquei mais na parte mecânica, beleza? Então, as equações, algumas coisas assim, vão estar tudo voltado para a parte mecânica. Depois lá, tipo assim, na parte elétrica só vai mudar algumas coisas, mas o conceito em si não muda, tá? Então, vamos lá entender o que é trabalho. Aqui eu coloquei, tipo assim, se eu perguntar para vocês o que seria trabalho, né? A gente, no nosso cotidiano, iria pensar assim, em qualquer coisa, qualquer atividade que a gente vai fazer ou esforço físico ou também esforço mental, né? Então, é alguma atividade que a gente vai fazer. Então, você está fazendo um trabalho. Ou também, a gente sai para trabalhar, né? O sair para trabalhar, que a gente trabalha mesmo, que nada mais é que você fazer uma troca, né? Com o seu esforço físico ou mental, do seu tempo em dinheiro, né? O que é o que a gente vive hoje, né? Então, aqui tem alguns exemplos, que é puxar um sofá, levantar uma pilha de livros, estudar. Então, tudo isso são algumas atividades que a gente associa a fazer trabalho, né? Tá trabalhando, fazer alguma coisa relacionada com trabalho. Só que será que fisicamente você fazer trabalho, né, realizar trabalho, tem alguma coisa a ver com isso daqui que a gente associa no nosso cotidiano? E já vou dar um spoiler que pode ser lá no fundo, pode ter alguma ligação, tá? A gente vai entender ao certo isso. Aqui eu coloquei algumas definições que vocês podem encontrar em livro, na internet, assim, sobre quando você coloca o trabalho, tá? O que seria ele? A primeira
é falar que o trabalho total realizado por todas as forças sobre uma partícula é igual à variação de energia cinética. Aí você fala assim, nossa, Carmen, não entendi nada, porque está falando de trabalho, eu não sei o que é trabalho ainda, de todas as forças, pelo menos você tem que entender, porque nas aulas anteriores eu expliquei o que é força, né? E ele é igual a variação de uma energia cinética. O que seria energia cinética, né? Então, seria uma frase assim que, tipo assim, explicou, mas não explicou no final, não explicou nada, né? Você fica ainda com aquele ponto de interrogação. Mas, anota aí que a gente vai chegar nessa definição aqui de o trabalho total realizado por todas as forças em cima da partícula, né? É igual a variação de energia cinética. A gente vai chegar nisso. Vamos para o segundo ponto aqui, ó. O segundo ponto fala que quando uma força age ao longo de um determinado deslocamento, acarreta a variação de energia. Dizemos, então, que essa força realizou o trabalho. Aqui dá para entender um pouquinho mais, né? Então, aqui a gente tem, ó, uma força que a gente aprendeu nas aulas anteriores, o que seria a força, né? Você aplicar em um objeto, então, fazer uma interação com o objeto, né? E ele vai se deslocar ao longo de um determinado, que ele vai ter, então, um determinado deslocamento. Então, a gente entende, né? Ele vai se deslocar, ganhar movimento ao longo de um determinado deslocamento aqui. E quando ele faz isso, ele vai, ó, acarretar uma variação de energia. Então, nossa, de novo apareceu energia. Então, vocês estão percebendo que o trabalho, ele está relacionado com energia, tá? Então, você falar de energia, consequentemente, você vai falar de trabalho também, tá? O segundo aqui também fala que trabalho é medida de transformação de energia. Então, nos três, você observa que vai ter energia envolvida dentro do trabalho, tá? Por isso, quando você estuda trabalho, você estuda energia ao mesmo tempo, porque os dois estão correlacionados, tá? Então, vamos entender o que seria, de fato, então, você fazer trabalho e chegar ao ponto de relacionamento com energia, tá? Então, aqui a gente vai fazer um caminho até chegar lá nas energias. Então, vamos aqui nesse primeiro desenho aqui, ó. Aqui você tem um corpo, que é o quadradinho aqui em laranja, e você aplica uma força em cima dele. Quando você aplica uma força em cima dele, ele faz um deslocamento dele, tá? Então, ele se desloca aqui. Então, quando você aplica essa força aqui no bloco e ele faz um deslocamento, e perceba uma coisa importante para você falar se essa força realizou ou não, né, trabalho, é você vir, ó, e observar. Observe que essa força, ela está na mesma direção que o deslocamento. Como assim, direção? É porque ela está, ó, na horizontal, entendeu? Então, quando você tem uma força que está na mesma direção do deslocamento, a gente fala, então, que o trabalho realizado por essa força, que está sendo aplicada no objeto, é dado por essa equação aqui, ó. A gente usa, normalmente, né, o trabalho como sendo esse W grandão, o W maiorzão, sabe? Alguns livros também usam o tal. O tal, essa é uma letra grega, eu vou tentar desenhar, assim, ó. Nossa, é bonitão, meu tal aqui. Alguns livros usam essa letra para trabalho, tá? Não importa, você tem, igual eu falei assim, as variáveis, assim, as letras, é para cada pessoa, né? Eu uso particularmente o W, porque eu já entendo nos meus estudos de física de trabalho que para mim, o W grandão é o trabalho, mas quem usa tal não importa, tá? Você sabendo que essa letra ou essa é trabalho, beleza. Então, aqui o trabalho, ele é uma força vezes a distância que ele se deslocou, tá? Então, aqui, ó, o trabalho no sistema internacional, ele é dado em Joule, a força, como a gente já viu, é dada em Newton, e a distância é dada em metro, tá? E aqui eu deixei uma observação que o trabalho realizado pela força, né? Então, aqui você vê que a força que vai realizar trabalho, tá? É o trabalho realizado pela força. Ele vai ser maior, né? Quanto a força for maior ou a distância for maior, tá? Então, a gente tem também um trabalho maior.
Só que, às vezes, a força não vai estar exatamente na mesma direção aqui, ó, na mesma direção que o deslocamento. Porque a gente pode ter força que está na diagonal, né? Então, a gente vem aqui e fala assim, ó, uma condição necessária para que a força realize o trabalho é que a força ou uma das componentes das forças esteja na mesma direção que o deslocamento. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Você percebe que a gente tem uma força aqui no cabo, ela está na diagonal, só que lembrando as propriedades de força, a força é um vetor, né? Sendo vetor, ela tem direção, sentido e módulo, né? E quando a gente tem vetor, trabalha com vetor, a gente pode fazer decomposição do vetor. Então, na hora que eu decomponho o vetor e coloco ó, um pedaço dessa força aqui exatamente na horizontal, perceba que ela vai estar exatamente na direção do deslocamento desse cabo. Então, é esse pedaço aqui, ó, da força que eu tinha na diagonal, então é uma componente da força, que é ela que vai realizar trabalho sobre o cabo, tá? E essa outra força aqui, ó, essa outra, quer dizer, componente da força, porque um pedaço veio na horizontal, o outro pedaço veio na vertical. Perceba que quando você tem esse componente aqui da força na vertical, ela está perpendicular ao seu deslocamento. Então, essa pedaço aqui, essa componente da força que está perpendicular, ela não realiza trabalho, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, componente vertical da força F não realiza trabalho, tá? Então, quando você tem forças que são perpendicular ao deslocamento, o que é ser perpendicular? É ter o ângulo entre a força e o deslocamento 90 graus. Então, se você tiver forças perpendiculares ao deslocamento, essa força não realiza trabalho, tá? Então, aqui, para que o corpo, a força, né, realize trabalho, ela tem que ter, ou ela mesma está na mesma direção do deslocamento, ou uma componente dela está exatamente na direção do deslocamento. Por conta disso, que agora a gente tem ó, um ângulo aqui, ó, o φ, a gente vai colocar aqui o trabalho, então é a força vezes o deslocamento, vezes agora o cosseno desse φ, tá? Porque quando esse cosseno entra na jogada aqui da equação do trabalho, porque quando você fez a decomposição aqui, ó, da componente na horizontal, tem esse ângulo φ. E essa componente é exatamente a do cateto adjacente, né? Então, quando você faz análise de seno, cosseno e tangente, perceba que aqui forma um triângulo retângulo, a gente obtém que a força aqui na horizontal é a força vezes o cosseno desse ângulo entre eles, tá? Então, a gente usa essa expressão quando a força aqui vem, a gente tem que fazer decomposição de força, tá? Aqui embaixo, então, eu trouxe uma análise de situações, né, que a gente pode encontrar na hora que a gente vai trabalhar, vai analisar se a força está ou não realizando o trabalho. Então, aqui a gente entra no ponto que não é todas as forças que estão envolvidas no sistema que realizam trabalho. Tem que ficar claro isso, não é todas as forças. Então, aqui, as forças que vão realizar trabalho são forças que ou ela está exatamente na mesma direção do deslocamento, ou alguma componente da força está exatamente na mesma direção do deslocamento, tá? Aqui a gente vai analisar que não necessariamente a força aqui, ou a componente dela, tem o mesmo sentido que o deslocamento. Porque tem que pensar que força tem direção e sentido, tá? Aqui, ó, você percebe que ela tá na horizontal, apontando da esquerda para a direita. O deslocamento também está na horizontal, apontando da esquerda para a direita. Então, ela tem a mesma direção horizontal e o mesmo sentido, para a direita, as duas. Aqui no caso, ó, o primeiro caso aqui é o mesmo caso do carro. Você tem uma força aqui que está na diagonal. A gente, então, vai fazer
a projeção, né, dessa força na horizontal e na vertical. Então, aqui está, na mesma direção do deslocamento, é o que realiza trabalho. Essa força aqui na vertical não vai realizar trabalho, tá? Ou também, ó, a gente tem um caso... Então, esse caso aqui, quando a gente tem... antes de ir para o caso B, né? Quando a gente tem que a força ou uma componente dessa força está na mesma direção e no mesmo sentido que o deslocamento, a gente vai falar, a gente conclui que o trabalho é positivo, tá? Então, o trabalho vem aqui, ó, com valor positivo. Quando você tem uma força na qual, quando ela está na mesma direção. Então, perceba aqui, ó, que uma das componentes da força está na mesma direção. Então, está na horizontal, ó. Só que ela tem sentido oposto ao seu deslocamento, porque o deslocamento está indo para a direita. Só que a força está apontando para a esquerda. Mas ela não tem a mesma direção, só que sentido oposto, não importa, tem que ter a mesma direção. Então, aqui, você percebe que o ângulo que vai vir aqui nessa equação aqui é o ângulo entre o deslocamento e a força, tá? Não é componente dela, não, é exatamente a força que está sendo aplicada, tá? Nesse caso, perceba que quando você tem um ângulo entre 0, um pouco maior que 0, até 90 graus, um pouco menor que 90 graus, o cosseno sempre dá positivo, então a gente vai ter um trabalho positivo. Quando o ângulo entre o deslocamento e a força for um pouco maior que 90 graus, não pode ser 90 graus, tem que ser um pouco maior, 90,1, já está valendo. Até 180, você tem o cosseno negativo. Então, quando você tem a força, ou uma componente da força, na mesma direção do deslocamento, só que sentido contrário, a gente vai ter trabalho negativo, tá? O valor que você vai calcular do trabalho vai vir com sinal negativo, tá? Então, tá aqui, ó, o ângulo tem que estar entre 90 e 180. E quando você tiver uma força exatamente com o ângulo de 90 graus, perpendicular, essa força não realiza trabalho, a gente não vai ter trabalho, mesmo que o corpo está se movendo, não importa. Essa força aqui não realiza trabalho, se ela tiver 90 graus do deslocamento, tá? Então, é muito importante ficar claro isso. A força só vai realizar trabalho se ela ou uma componente dela está na mesma direção que o seu deslocamento, tá? O deslocamento do corpo. Se não tiver, no caso aí se for 90 graus, né, a gente não realiza trabalho, a força não vai realizar trabalho, tá? E só uma observação, quando você tem um trabalho positivo, a gente, alguns casos, chama em literatura, na escrita de trabalho motor. E quando o trabalho é negativo, a gente fala que é trabalho resistente, tá? Ou resistivo. Beleza? Então, aqui no trabalho você tem que... Ah, e uma coisa importante também que eu esqueci, é isso daqui, ó. O trabalho é uma grandeza escalar. Ela não é vetorial igual força. Ó, perceba que força a gente pode falar que ela tem direção para a direita, né, na vertical, na horizontal, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, tá vendo? A gente decompõe as forças. O trabalho, não. O trabalho, a gente não vai decompor o trabalho. Um pedaço dele vai ficar na horizontal, outro pedaço vai ficar na vertical. Não, a gente nunca faz isso, porque o trabalho é uma grandeza escalar. É aquele número, a gente não fala que tem trabalho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não. Tá? Então, é importante também saber disso, né? Que o trabalho é uma grandeza escalar. E o trabalho aqui, eu não sei se eu coloquei no... eu coloquei, ele é dado em joule, tá? É a unidade de medida do trabalho, é joule. É um J grande. Agora vamos aqui, ó. Aqui é uma pergunta, ó. Como calcular o trabalho em diversas forças atuando sobre um corpo? Porque quando a gente, nas aulas anteriores, a gente viu que não existe só uma força atuando em cima de um sistema, né? De um corpo. A gente tem várias forças em cima do corpo. Como que a gente calcula o trabalho, então, em cima desse corpo? Se tem várias forças. A gente, então, tem dois métodos de como a gente pode calcular o trabalho
de um objeto no qual a gente vai ter várias forças em cima desse objeto, tá? Um dos métodos é a gente utilizar as equações que a gente viu, né, a do slide anterior, para calcular o trabalho de cada força. Então, pensa num sistema que tem, tipo assim, 5 forças. A gente vai fazer análise para cada força e calcular o trabalho para cada uma das forças, tá? E no final, a gente faz uma soma algébrica do trabalho. Somar, tipo, matematicamente, igual que a gente faz, 1 mais 1, 2, sabe? A gente faz isso porque o trabalho é uma grandeza escalar, tá? Então, a gente soma aí todo o trabalho de cada força. Esse é um dos métodos que a gente pode calcular o trabalho, então, em cima de um sistema com todas as forças. E quando a gente calcula esse trabalho, então, de todas as forças, a gente daí chama ele de trabalho total. Então, o trabalho total do sistema, do corpo, que tem várias forças, a gente calcula ou com esse método, ou a gente faz o quê? Ó? A gente, primeiro, calcula a força resultante em cima do objeto, lembrando que fazer a força resultante é você somar, né, as forças, todas as forças em cima do sistema. Mas lembrando que daí força é uma grandeza vetorial, então você vai ter que fazer uma soma vetorial, tá? Do sistema. E aí, a partir dessa força resultante, a gente calcula daí o trabalho total, em cima da nossa força resultante, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer esse cálculo do trabalho total, utilizando os dois métodos para você entender e ver como que funciona, tá? Acho assim, a partir dessa aula aqui, gente, eu vou começar a trazer alguns exemplos no meio dos slides, porque eu percebi que eu trazer no final, acho que fica um pouco mais confuso, tem vezes que não dá tempo de eu explicar o exemplo, tá? Então, eu vou começar a trazer os exemplos no meio da explicação, que eu acho que vai ficar mais claro, né, de entender. Então, vamos no primeiro exemplo aqui. Ele fala assim, que um fazendeiro engata um trenó carregado de madeira ao seu trator e o puxa até uma distância de 20 metros, ao longo de um terreno horizontal. O peso total do trenó carregado é igual a 14.700 N. O trator exerce uma força constante de 5 N, formando um ângulo de 36,9 graus acima da horizontal. Existe uma força de atrito de 3.500 N, que se opõe ao movimento. Aí ele quer que se calcule o trabalho que cada força realiza sobre o trenó e o trabalho total realizado por todas as forças que tem no sistema, né? Então, quando você lê um exercício, ainda mais quando a gente envolve força, o legal é você desenhar o diagrama de força, né? Então, aqui tem o tratorzinho, só para representar, né? Ele está carregando um trenó cheio de madeira. E aqui, ó, quando ele fala assim, ó, que o trator exerce uma força constante de 5 N, ele está querendo dizer que você tem uma corda, que no caso é uma corrente, que está amarrada no trator e no trenó, né? E ele faz um ângulo com a horizontal de 36,9 graus, tá? Então, a gente fazendo aqui o diagrama, fica assim, ó. Então, aqui eu coloquei no eixo X e no eixo Y, para a gente fazer a nossa análise, que é o mais correto, né? Você coloca as forças e faz um plano cartesiano, né? Então, ó, a gente tem na vertical, a gente tem ó, a força-peso, que ele aqui nesse exercício colocou P minúsculo, que é 14.700 N, que é o peso total do trenó. Gente, essas daqui são as forças em cima do trenó, tá? A gente tem a força normal, no caso ele colocou R aqui como força normal. A gente tem a força do trator aqui, que ele colocou essa força de 5.000 N, é a força aqui que está na corrente, né? Que seria uma força de tração. Mas ele colocou FT. E ela faz um ângulo com a horizontal, que é esse ângulo φ, de 36,9 graus. Aí, a gente tem força de atrito. Lembrando que, ó, nesse diagrama, eu coloquei que o trator, que esse trenó, ele vai fazer um deslocamento de 20 metros da esquerda para a direita.
E a força de atrito, lembrando da aula passada, ele sempre é oposto ao movimento, né? Ele sempre aponta ao sentido contrário com o movimento que você está indo. Então, por isso que ele está apontando para a esquerda, tá? Porque o movimento está indo para a direita. Aí a força de atrito aqui é 3.500 newton. Beleza? Então, aqui é o diagrama de força. Aí a gente vai fazer pelo primeiro método. Qual que é o primeiro método? Eu vou calcular o trabalho em cima de cada força aqui, ó. Então, você percebe que você tem 4 forças. Eu vou calcular o trabalho para cada força. E depois, no final, eu vou somar esse trabalho de todas as forças, tá? Aí eu encontro o trabalho total. Então, é o que tá aqui, ó. O primeiro método, então, é eu ir lá e calcular o trabalho de cada força. Então, vamos lá na força normal. A força normal, o que a gente percebe? Ela está perpendicular ao deslocamento, porque o deslocamento é na horizontal, da esquerda para a direita. Ela está com um ângulo de 90 graus. Lembra que eu falei no slide anterior? Se a força tiver com um ângulo de 90 graus, então ela ser perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Então, o trabalho é zero para a força normal. Para a força-peso, é a mesma coisa, porque a força-peso, ele está fazendo um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, ele tem também trabalho igual a zero, tá bom? Agora, vamos para aqui a força do trator, né, que é a FT. A FT, você observa que ela tá na diagonal, né? Então, se ela está na diagonal, a gente tem que decompor ela no eixo X e no eixo Y, tá? No eixo Y, ela vai ser igual a zero, como a normal com a peso, porque ela vai estar perpendicular ao deslocamento. Então, eu nem coloquei aqui, mas ela ficaria zero. Quando você vem e coloca a componente aqui, uma parte, né, da força no eixo X, a gente então consegue calcular, ó. Então, a força do trator F aí vai ser a força vai ser o trabalho, né, quer dizer, dessa força do trator, é a força do trator vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Qual que é o ângulo? 36,9 graus. Então, ó, a força que o trator exerce aí no trenó é 5.000 newton, vezes o deslocamento é 20 metros e cosseno de 36,9. Então, calculando isso, você vai chegar que o trabalho na qual a força do trator realiza, faz, né, é 80.000 joules. Beleza? Agora vamos calcular o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Qual que é o ângulo aqui? O ângulo, você percebe que a força de atrito, ela é contrária ao deslocamento, né? Tá vendo? Mas ela tá na mesma direção, então ela realiza trabalho. Só que ela tá ao contrário, então aqui ela vem com um ângulo de 180 graus. Ok? Então, qual que é a força exercida aqui? A força de atrito, que vale 3.500 newton, vezes o deslocamento, que é 20 metros, vezes o cosseno de menos 180, né? E você for calculando o cosseno de 180, você vai ver que é menos 1. Então, aqui, ó, vai ser menos o trabalho realizado pela força de atrito, vai ser menos 70.000 joules, tá? Então, aqui, você tem que prestar atenção muito no sinal, tá? Porque o sinal, agora, aqui no trabalho, vai fazer toda a diferença. Beleza? Aí, como que eu calculo o trabalho total? O trabalho total, como ele é uma grandeza escalar, eu vou lá e somo. Então, eu vou fazer 0 mais 0 mais 80.000 menos 70.000, que é o que eu coloquei aqui, ó. Então, no final, o trabalho total desse sistema todo, ele faz, então, ele é 10.000 joules, tá? Então, o sistema inteiro, ele realiza um trabalho de 10.000 joules, tá? Esse aqui a gente fez pelo primeiro método. E o segundo método? O segundo método, como que faz? A gente vai lá e calcula primeiro a força resultante, então, de todas essas 4 forças. Qual que é a força resultante que eu tenho? E a partir dessa força resultante, eu vou lá e calculo o trabalho total, tá? Então, o segundo método tá aqui, ó. A gente, então, vai calcular a força resultante. Só que perceba que na vertical, mesmo eu calculando a força resultante na vertical aqui, não vai realizar trabalho.
tá? Porque ela vai estar com 90 graus em relação ao deslocamento. Então, a gente nem calcula a força resultante na vertical, tá? Por isso que aqui, ó, só tem no eixo X. Porque o eixo X, ele é a direção, ele tá na mesma direção que o deslocamento. Então, essas forças que vão estar no eixo X, é a resultante delas que vão realizar trabalho, tá? A resultante das forças no eixo Y, você só ia gastar um tempo calculando essa força resultante em cima do eixo Y, mas ela não vai realizar trabalho, tá? Porque ela vai ter um ângulo de 90 graus para o deslocamento, isso não realiza trabalho. Então, aqui a gente eu só calculei, ó, a força resultante em cima do eixo X, tá? Então, como que você calcula a resultante em cima do eixo X? Em cima do eixo X, quais são as forças que a gente tem? A gente vai ter aqui uma componente da força, essa força FT, né? Aqui em cima, e a força de atrito, tá? Eu considerei que tudo que está apontando para a direita, então as forças que estão apontando para a direita vai vir com positivo. Então, por isso que a força resultante aqui em cima do eixo X vai vir é a componente da força, né, no eixo X, que é dada por essa daqui, por Ft vezes cosseno do ângulo. Aí você vai fazer uma soma vetorial, né? E a força resultante, ela vai vir com negativo, porque esse negativo significa que ela está ao contrário ao sentido que eu falei que era positivo, tá? Então, por isso que eu falo, quando trabalhar com força, tenha atenção nessa parte de quem é positivo e quem é negativo, tá? Então, aqui vai ser a força aqui, Ft, é 5.000 vezes o cosseno do ângulo, que é 36,9 graus, menos a força de atrito, que vale 3.500. Fazendo essa conta, eu chego, então, que a força resultante no eixo X é 500 newton. E é essa força que vai realizar trabalho, tá? Então, o trabalho total vai ser a força resultante no eixo X, né, que é ela que vai realizar trabalho, lembrando que no eixo Y, na vertical, não vai realizar trabalho, por isso que eu não calculei a resultante da Y, vezes o deslocamento. Então, é 500 vezes 20, que é o deslocamento, né, e vai dar os mesmos 10.000 joules. Então, tanto o método 1 quanto o método 2 chega no mesmo valor, tá? Nos 10.000 joules. Então, as forças que tem aqui, ela realiza, então, esse sistema aqui realiza um trabalho de 10.000 joules. Beleza? Até aí alguma dúvida, gente? Tá tudo certo aí? Alguma dúvida do trabalho, do que é o trabalho? Então, beleza, vamos lá continuar a análise, né? Agora aqui, ó, outra análise que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer agora uma relação do trabalho total sobre o corpo, né, até a sua variação de velocidade. A gente vai relacionar o trabalho total com a variação de velocidade que o corpo tem, né? Então, lembrando que o trabalho total é aquele trabalho que é feito, que é realizado por todas as forças, né? Então, quando eu vou juntar todas as forças, todas as forças vai fazer o trabalho total. Então, o trabalho total é a soma, né? Que a gente viu 2 métodos como calcular, né? É em relação a todas as forças. Então, aqui vamos fazer uma análise nesse desenho que eu trouxe. Ó. O primeiro, a gente tem um bloco, na qual você vai, ó, a gente vai estar empurrando ele da esquerda para a direita. Quando você aplica essa força, você vai observar que o corpo vai ter uma velocidade, né, da esquerda para a direita. Ok? Então, ele está com essa velocidade. Aqui embaixo é o diagrama de forças, ó. Então, quais são as forças que estão em cima desse bloco? A gente tem a força aqui, que a mãozinha está fazendo no bloco. A gente tem a força peso apontando para baixo e a força normal. Se a gente for fazer uma análise aqui, a peso e a normal não realiza trabalho, porque as duas forças são perpendiculares ao deslocamento, então não vai realizar trabalho.
Quem realiza trabalho nesse sistema é a força que a mãozinha está fazendo aqui, ó. Tá? Da esquerda para a direita, porque ela está na mesma direção. Como ela está na mesma direção, no mesmo sentido, a gente conclui que o trabalho total aqui do sistema é maior que zero, então quer dizer que é positivo. E também a gente analisa que o bloco aumenta a sua velocidade. Porque se o bloco está aqui, já estava com uma velocidade, você vai lá e empurra ele mais ainda, ele vai aumentar a sua velocidade. No caso B aqui, é aquele caso que o bloco está vindo com uma velocidade e você coloca a mão na frente dele para parar ele, né? Então, aqui, quais são as forças, né? O diagrama de força, a gente vai ter força peso e força normal. A força aqui é a força que você, da mãozinha, que agora está indo para a esquerda. Só que repare que o deslocamento do bloco está indo para a direita. Então, como falei, é aquele caso que está vindo um objeto para você, você coloca a mão para parar ele, tá? Então, quais são as forças que realiza trabalho aqui? De novo, novamente, aqui a normal e a peso não realiza trabalho, porque elas são perpendiculares ao movimento. Quem realiza trabalho nesse caso aqui é a força que a sua mãozinha aqui está parando o objeto. E perceba que elas estão na mesma direção, essa força está na mesma direção que o deslocamento, só que em sentido oposto. Quando a gente tem nesse caso, né, mesma direção em sentido oposto, o trabalho total do sistema é menor que zero. E a gente percebe aqui que a gente tem uma redução de velocidade, porque você está meio que parando o bloco, né? O caso C aqui é o caso que você está fazendo uma força em cima do bloco. Ó a mãozinha aqui em cima, ó. Só que o bloco está deslocando na horizontal, né, da esquerda para a direita. Fazendo análise de força, a gente tem aqui, ó, força da peso para baixo, a força que a mãozinha está fazendo para baixo, e a normal para cima. Nesse caso, a gente não vai ter força que realiza trabalho, né? Porque nenhuma força está na mesma direção de deslocamento. Então, a gente conclui aqui que o trabalho é igual a zero, né? Não vai ter trabalho, né? Nenhuma força vai realizar trabalho. Nesse caso aqui, a velocidade do bloco não varia. A gente não vai ter uma variação de velocidade nesse caso, né? Então, agora a gente vai fazer essa relação, né, do trabalho com essa velocidade, porque a gente percebe que quando a gente faz a análise de velocidade, quando existe trabalho em cima do sistema, você vê que pode ter um aumento de velocidade ou uma redução de velocidade. Então, quer dizer que quando no sistema tem trabalho, né, a força aí realiza trabalho, envolve na redução ou aumento da sua velocidade do sistema. Então, a gente vai fazer essa análise, tá? Aqui é só uma conclusão que eu coloquei aqui, que quando uma partícula sofre um deslocamento, ela aumenta a velocidade se o trabalho for maior que zero, positivo, né? E ela diminui sua velocidade quando o trabalho é menor que zero. E a velocidade permanece constante quando o trabalho é zero, tá? É só uma conclusão do que a gente tira da análise. Mas agora vamos fazer essa relação, chegar nessa relação entre trabalho e variação de velocidade. E vocês vão perceber que a gente vai chegar Lembra que eu coloquei 3 definições do que era trabalho no primeiro slide? A primeira definição relacionava que trabalho total, ele era igual à variação de energia cinética. E é isso que a gente vai chegar, né? Nessa definição agora, tá? Então, vamos reparar aqui esse desenho aqui, ó. A gente tem um bloco. Nesse caso, a gente vai ter esse 1 aqui é a velocidade, então aqui a V1 é a velocidade inicial e o X1 é da onde ele parte, né? O início do seu deslocamento. E no 2 aqui seria o final, né? Então, você aplica uma força, aí, nesse momento 2 aqui, ele vai ter uma velocidade 2 e um espaço 2 aqui, ó. E percebendo que a força é na mesma direção do deslocamento, a gente vai ter realização de trabalho nesse caso, tá? Então, a gente tem
o corpo sai do momento inicial até o momento final. Então, fazendo uma análise aqui, ó, considerando, então, que a aceleração da partícula é constante, não varia ao longo desse deslocamento, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né? Ainda mais porque a gente tem uma força resultante aqui, ó. Então, tendo força resultante, lembrando que a força resultante é a soma de todas as forças envolvidas no sistema, utilizando aqui a segunda lei de Newton, e no caso aqui, ó, a gente vai analisar a aceleração em x, porque é o caso na onde a gente vai ter realização de trabalho. No y, que seria na vertical, não tem realização de trabalho, porque é perpendicular ao deslocamento, por isso que a gente não analisa na vertical, só na horizontal, só na direção do deslocamento, tá? Então, a gente vai fazer uma relação aqui, ó. Então, a gente vai começar com a segunda lei de Newton. Então, aqui a gente tem, ó, que a velocidade varia, né, de uma velocidade 1 para uma velocidade 2, enquanto a partícula, ela vai do ponto 1, que é o x1, até o x2, né? Então, ela faz esse deslocamento d, que é o x2 menos o x1, que é o tamanho desse vetor aqui d, azul. Então, aqui nessa fórmula da equação de segundo grau, eu tenho aceleração. E eu quero uma relação para minha aceleração, né? Em relação ao que eu tenho aqui nesse sistema, eu vou lá no meu conhecimento de cinemática e vou utilizar a equação de Torricelli, né? Porque lá tem uma aceleração constante e trabalha com umas grandezas exatamente que eu tenho nesse sistema. Vai trabalhar com a velocidade final, inicial e final, e o deslocamento e aceleração, que é o que eu tenho aqui, né? Então, a equação de Torricelli, ela fala assim, que a velocidade final elevado ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. A velocidade final é a velocidade 2 ao quadrado, igual a velocidade inicial é a velocidade 1 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração no sentido x, né, na horizontal, vezes a variação de deslocamento aqui, que é o x2 menos o x1, que eu coloquei como sendo a letra D. Isolando o meu AX, né, a minha aceleração, eu tenho essa expressão. Então, eu passo a minha velocidade inicial ao quadrado para lá, para o outro lado da igualdade, fica negativa, e o 2D eu passo para lá, quando está multiplicando, ele passa a dividir. Aí eu vou pegar essa minha aceleração e vou jogar aqui dentro da minha equação de segundo grau, ó. Então, eu substituindo a minha aceleração que eu encontrei a partir da equação de Torricelli, eu, ó, coloquei aqui dentro da equação da segunda lei de Newton, né? Fazendo a distributiva aqui, nesse caso, e, ó, eu passei o D para o outro lado, o D está dividindo, eu passei para o outro lado da igualdade multiplicando, então vai ficar a força resultante vezes o deslocamento vai ser igual. Quando eu faço essa multiplicação, fica meio, porque vem esse 2 aqui, né, da massa vezes a velocidade final ao quadrado, que é o F2, o V2, né? Menos meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Observando aqui nessa expressão, a gente tem que o trabalho total é a força resultante vezes o deslocamento, que é exatamente o segundo método que eu passei para você de como encontrar o trabalho total. Tá? É você calcular primeiro a força resultante, depois multiplicar pelo deslocamento. Então, desse lado aqui é o trabalho total. E esse outro lado aqui, ó, o que é essa expressão aqui, ó? O que é essa relação? É exatamente essa grandeza aqui, que quando você tem meio da massa vezes uma velocidade, a gente denomina isso, essa grandeza aqui, como energia cinética. A minha energia cinética, que é a energia que a gente pode relacionar com a energia do movimento, ela é essa grandeza, ela é metade da massa, meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, o que a gente observa aqui? Quando você tem um corpo que está em movimento, em velocidade, ele tem uma energia cinética K, tá bom?
Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Então, a gente tem que meu trabalho total, que eu substituí aqui, ó, o W tot, né? O trabalho total, ele vai ser o quê? Então, a minha energia cinética 2, que é a minha energia cinética final. Porque lembra do desenho? O 2 é o final. É aqui, ó. Então, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, porque depende do V1 aqui no momento inicial. E quando eu tenho uma coisa, uma grandeza final menos a mesma grandeza, mas no momento inicial, eu tenho uma variação de energia cinética. Então, toda vez que você tem uma coisa final menos aquela coisa, mas no momento inicial, a gente tem uma variação. Então, variação de qualquer grandeza assim da física, quando a gente fala assim, variação do tempo, variação do deslocamento, sempre é o final menos o inicial, tá? Então, essa relação a gente chama de teorema do trabalho em energia, tá? Que é essa relação, então, aqui, esse teorema é a primeira definição lá no primeiro slide que eu coloquei de trabalho, tá? Então, o trabalho total esse trabalho total, ele é realizado pela força resultante de todas as forças, né? Força resultante, lembra que é a soma de